Muito bem, vamos passar para notícia a respeito da Procuradoria-Geral da República, de Paulo Gonet. Vamos colocar na tela a manchete, produção. Olha só o que agrava a crítica que eu já estava fazendo, a omissão do PGR. PGR foi alertada, aí está no feminino porque é a Procuradoria-Geral da República, foi alertada em novembro de que Vorcaro obteve dados sigilosos de investigações contra ele. Aliás, muita gente fala, né? Investigação não é contra, é sobre e tal, mas a imprensa já adotou esse contra aí que tem mais impacto. PF identificou acessos ilegais ao extrair dados do celular na primeira fase da operação. Procuradoria não comenta. Investigadores encontraram documentos da investigação enviados por Sicário a banqueiro. Sicário é aquele jagunço, o Luiz Felipe Mourão, se eu não me engano, o jagunço para quem o Vorcaro dava ordens para moer empregada, para dar sacode em chefe de cozinha, para dar um pau e quebrar dente num assalto, o jornalista. Então, o Paulo Gonet é o chefe da PGR, que comanda o Ministério Público Federal. Novembro de 2025, a gente está falando. Nós estamos aqui dia 11 de março. Vorcaro foi preso dias atrás. Então você tem aí o restinho de novembro, você tem dezembro, janeiro, fevereiro, quer dizer, toda a temporada de verão, de 3 a 4 meses aí, para o PGR se inteirar dos acontecimentos, dos fatos, perceber a gravidade da situação e fazer alguma coisa. Não fez absolutamente nada. Vamos ver o primeiro print da matéria? Eu nunca boto a matéria inteira, eu já pego ali alguns trechos sobre os quais a gente precisa comentar. Então fala que a Polícia Federal verificou, após o início da extração dos dados do celular de Vorcaro, que esses vazamentos vinham ocorrendo desde julho de 2025 e comunicou à PGR. Portanto, olha, é até anterior. A PGR foi alertada em novembro, mas foi descoberto que os vazamentos já ocorriam desde julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quantos meses mais a PGR estava a fim de deixar o Daniel Vorcaro ter acesso a dados sigilosos por meio de hackeamento e vazamento? Assim, as informações já estariam com a Procuradoria, ao menos desde a primeira fase da Operação Compliance Zero, quando Vorcaro foi preso pela primeira vez, diz o jornal. Próximo print, outro trecho da matéria. Investigadores afirmam que em 24 de julho, Vorcaro recebeu mensagem de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, aí eu estava falando de cabeça, mas é o nome dele mesmo, apelidado de Sicário, com documentos no formato PDF da investigação contra ele que corria na primeira instância da Justiça Federal. Então já me referi a esse episódio várias vezes. O Vorcaro estava recebendo material sobre a sua própria investigação. Agora a gente sabe melhor as datas e quando a PGR foi comunicada, mas a gente já sabia que o Vorcaro sabia onde estava correndo uma investigação sigilosa a respeito dele mesmo. Então recebia em PDF, tem todos os detalhes agora a respeito desses procedimentos. Então em 24 de julho, o Vorcaro recebeu a mensagem. Por que a gente sabe dessas informações agora? Porque a extração dos dados dos celulares está mostrando a troca de mensagens e está identificando qual foi o material que ele recebeu pelo telefone. Vamos para o próximo print da matéria. Da análise do celular dele feita em novembro, os investigadores também constataram que Vorcaro tinha informações sobre a apuração do Banco Central sobre o Master. Quer dizer, isso é da análise lá de trás. Porque tem outros celulares aí que entraram na roda agora há pouco. Mas isso vem lá da primeira operação, de novembro, quando o Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando ele estava tentando embarcar para Dubai, se eu não me engano. Então os investigadores constataram que Vorcaro tinha informações sobre a apuração do Banco Central também. Então você tinha uma apuração na Justiça, que levaria à decretação de prisão preventiva dele, e tinha outra no Banco Central, que levaria a liquidação do Banco Master. E ele estava ciente de tudo, invadindo sistemas aí por meio dos seus apaniguados, dos seus tentáculos, das pessoas cooptadas por ele. Vamos ver depois todos esses detalhes. Próximo print. De acordo com investigadores ouvidos pela Folha, a PGR foi informada de que havia uma apuração em curso na PF sobre a possibilidade de os sistemas estarem sendo invadidos desde julho, o que foi confirmado com a apreensão do celular de Vorcaro. Portanto, no começo era uma hipótese, depois da apreensão do celular não restava mais dúvida, porque aí você viu o material com dados sigilosos sendo enviado para o dono do Banco Master. E o PGR, diante
de todos esses indícios e provas até concretas de que ele estava, no mínimo, invadindo o sistema, para não dizer obstruindo a justiça, mas claramente num caminho que poderia levá-lo a obstruir a justiça, ou nos procedimentos para tentar obstruir a justiça, a PGR não fez nada. A gente vai aguardar, se tiver aí maiores alegações da PGR, a gente vai mostrar aqui no programa, vai analisar, mas por enquanto não tem nada convincente para justificar a série de omissões de Paulo Gonet. Então foi confirmado e ele nada fez. E detalhe, pelo que a gente viu das outras mensagens, essas que foram descobertas mais recentemente, o Daniel Vorcaro, no dia da prisão, perguntou para Alexandre de Moraes se ele conseguiu bloquear. Portanto, você tem agora mais um indício de que ele buscava, a partir das informações obtidas ilicitamente, se prevenir contra uma decisão de prisão em cima dele. Ou seja, tentava que alguém resolvesse o problema dele, tentava obstruir a justiça. É o que tudo indica. E o PGR, quando foi pedida a prisão preventiva do Daniel Vorcaro, ele disse que precisava mais tempo. Ele foi contra a decretação da prisão preventiva e tomou um puxão de orelha do relator do caso Master, agora, pós relatoria de Dias Toffoli, do André Mendonça, que lamentou a sua omissão diante de provas tão graves de que o Vorcaro, não estou falando aqui com as palavras do Mendonça, mas com as minhas, é um gangster, que estava mandando bater nas pessoas, que estava aprontando aí nos bastidores para tentar ficar impune, inclusive com contatos com altas autoridades da República, várias das quais são amiguinhas do Paulo Gonet. Então, quer dizer, tem orelha de elefante, tem rabo de elefante, tem tromba de elefante, e você, brasileiro, tem que acreditar que não é um elefante. O Paulo Gonet, que adula ministros do STF, que é ex-sócio do Gilmar Mendes, que é amigo do Alexandre de Moraes, que nunca levantou o dedo contra qualquer decisão do Dias Toffoli, que é, portanto, aliado desse centrão do STF, ele sabia lá atrás, ele não fez nada, foi pedida a prisão, voltou a se omitir, agora se revela. A situação vai ficando cada vez mais clara de que existe uma casta que se protege, que é muito assodada para punir pessoas que não fazem parte da patota e precisam, assim, de muito tempo quando algo os incomoda, quando eles estão enrolados na história. Então, vão travando investigações, vão deixando a situação esfriar. A gente tem mais print aí. A conclusão dos investigadores foi a de que o grupo criminoso hackeou senhas de servidores, de autoridades, de órgãos de investigação e conseguiu invadir os sistemas para acompanhar o andamento da investigação. Então, está aí o método, quer dizer, como que ele obteve acesso a esses dados sigilosos. Bota na tela de novo. Ele tinha a senha de servidores, de autoridades, de órgãos de investigação. Quer dizer, um esquema criminoso. O sujeito usa a senha de outras pessoas ou está cooptando pessoas para obter determinadas senhas, tem muito dinheiro para gastar, comprando informação, comprando pessoas. Não pode ficar livre, não pode ficar em liberdade, como acontecia com muitos empresários ricaços na época da Lava Jato e era apontado pelo Ministério Público. Fulano não pode ficar solto, tem indício aqui de que tentou destruir prova, tem indício aqui de que queria destruir o celular mesmo durante a operação de busca e apreensão, tem muito dinheiro, todas as provas mostram os seus contatos com altas autoridades, tem risco de fuga, tem uma série de indícios aqui que levam a concluir que é melhor deixar essa pessoa presa. Mas aí, a casta do sistema, que é parceiraça desses empresários, não quer. E o PGR Paulo Gonet, não posso deixar de mencionar, ele estava lá tomando uísque Macallan com o Daniel Vorcaro, patrocinador daquele coquetel, daquela degustação, para ser mais preciso. Uísque, degustação, em Londres, 2024.
durante o período em que as autoridades estavam lá para aquele evento que mistura justamente empresários com altas autoridades da República. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Paulo Gonet, até o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estava presente. Então, Paulo Gonet estava lá degustando o uísque pago pelo Daniel Vorkar. É mais um elemento que soma a esse conjunto de coincidências e gera mais crítica, mais suspeita, mais desconfiança, mais absoluta falta de credibilidade das instituições, dos órgãos de fiscalização e controle. Então, é claro que eles estão nas cordas nesse momento. E aí, eu me referi aqui à adulação do Paulo Gonet em relação a ministros do STF. E eu tenho que reprisar o vídeo da sabatina do Gonet para sua recondução do cargo e diante de tudo que eu analisei aqui, que a imprensa está expondo. Olha, como que o Senado Federal reconduziu essa figura, que vocês vão ver agora, para o cargo de PGR. Pode soltar o vídeo. Durante esses 2 anos da minha atuação perante o Supremo, eu posso dar o testemunho da lisura, da idoneidade, da dedicação, do apuro técnico, da fundamentação, da abertura, da transparência da fundamentação de todos os integrantes do tribunal. Eu gostaria de dizer que todos os integrantes do tribunal têm a minha mais profunda admiração. Eu não me canso de exibir e comentar esse vídeo. O PGR tem a mais profunda admiração por todos os integrantes do STF. Ele diz que eles são transparentes. Ele exalta a lisura. E olha tudo que a gente viu, absoluta falta de transparência. Toffoli omitiu que tinha relações comerciais com a família Vorcaro, que era sócio da empresa Marit, que recebeu um aporte milionário do cunhado e operador dele, que recebia, portanto, dividendos, né, a expressão que foi utilizada. E ele defendeu, não, o magistrado, ele pode ser sócio de empresa, só não pode ser sócio dirigente, etc. Lembra que eu apontei aqui até antes de ele confessar que era sócio da Marit, falando, olha, ele está criando uma alegação para ele usar se a gente descobrir que ele era sócio, que ele recebeu dinheiro, etc. No dia seguinte veio a notícia. E aí ele soltou a notinha confessando. Transparência nenhuma. Eles só confessam alguma coisa, e não tudo, quando a investigação avança, quando a imprensa mostra, vai em cima, quando a sociedade, pelas redes sociais, principalmente, se manifesta e cobra. Mesmo assim, revelam muito pouquinho. E a técnica das decisões... chega a ser cômico falar de técnica das decisões do Alexandre de Moraes. Quer dizer, uma série de decisões que ele deu, aparentemente, se aplicavam ao caso dele agora. Mostrei aqui no programa. Ele falou que a Débora do Batom estava ocultando provas ao apagar o rastro das trocas de mensagens no celular. E o que a gente viu foi ele fazendo a mesma coisa com Daniel Vorkar, mensagem de visualização única, para não deixar registrado. Então é muito grave essa formação de uma casta que tem vários aliados entre si, que trocam favores e se blindam. É preciso alterar isso de alguma maneira e pressionar para furar esses obstáculos e essas barreiras e de maneira legítima, democrática, correta. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.